Bom dia, quinto ano. Hoje nós vamos para mais uma atividade do sexto roteiro de estudos, do roteiro da SME. E hoje nós vamos falar de duas coisas que eu gosto bastante. Nós vamos falar de joias e de doces. A atividade de hoje, atividade número 4 de língua portuguesa. Vocês vão ler com muita atenção o texto As Pérolas, tá? E depois que vocês lerem com muita atenção o texto As Pérolas, vocês vão responder as questões 1 e 2. Na sequência, nós vamos aprender a chamar as palavrinhas no portão. E depois vocês vão responder as atividades 3, 4 e 5. Para a gente começar, eu vou falar um pouquinho sobre o autor, o escritor do texto As Pérolas. Vocês já devem ter ouvido falar desse nome alguma vez. O escritor é Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade ele é muito conhecido pelos seus poemas. Ele é considerado um dos maiores poetas do Brasil. Mas ele não escrevia apenas poemas. Ele foi um poeta, contista e cronista brasileiro, do período modernista. Então, lá do comecinho dos anos 1900, entre 1920 e 1950, ok? Ele é reconhecido até hoje como um dos maiores escritores do Brasil, certo? Os poemas dele são muito estudados e ele fala muito sobre ser brasileiro e a poética brasileira, tá? Uma curiosidade é que Carlos Drummond de Andrade, ele era mineiro. Então, nos poemas dele, a gente percebe aquele sotaquezinho de Minas. Não nas palavras, mas no jeito de ser, tá? Tem um poema dele muito famoso que fala sobre a lagoa, porque em Minas não tem mar, né, gente? Então ele fala que ele não conhece o mar, mas ele conhece a lagoa, que é calma, que é isso que importa. O texto que vocês vão ler é um conto. Então, Drummond, apesar de não ser conhecido pelos contos, ele escreveu um livro com pequenos contos, e esse texto é o que a gente vai ler, e ele tem toda uma poesia própria de quem escreve textos poéticos, tá? Ele é um dos meus poetas favoritos, então, assim, eu fico muito orgulhosa de trazer esse texto para vocês. Depois que vocês leram o texto, as pérolas, vocês vão responder as perguntas 1 e 2, ok? Renata encontrou uma pérola aonde? No pacote de açúcar. Ela encontrou por acaso ou porque ela procurou? Vocês vão fazer o xizinho na resposta certa, ok? Renata esvaziou mais pacotes de açúcar porque... E aí vocês vão completar. Muitos clientes reclamavam nananã, porque achavam que nananã, de Renata estavam muito doces. Então, gente, nesses lacunas, nesses espacinhos em branco, vocês vão ter que consultar o texto para completar corretamente, ok? Número 2. Qual palavra indica que Renata passou a vida inteira esperando outra pérola? Encontrou, fazia, envelheceu ou desejo. É uma palavra que aparece no final do texto, então prestem atenção lá, tudo bem? Continuando, nós vamos agora falar sobre palavrinhas no portão. O que, professora? Palavrinhas no portão, isso mesmo. Quando nós vamos ver as palavras, escrever as palavras, é muito importante nós sabermos qual é a sílaba tônica da palavra, a sílaba forte. Por quê? A partir do momento que eu sei a sílaba forte, eu consigo entender se aquela palavra vai receber ou não um acento. Uma estratégia muito fácil para a gente conhecer a sílaba tônica é chamar a palavrinha no portão, tá? Vocês já foram lá na casa da vizinha pedir um pote de açúcar emprestado? Aí você vai lá, Maria! A gente sempre alonga uma sílaba na hora de falar, né? Essa é a sílaba forte. Então, quando eu quero saber qual que é a sílaba forte, a sílaba tônica de uma palavra, eu chamo essa palavrinha no portão. E aí, de acordo com a sílaba forte, ela recebe uma classificação. Arroz. Então, vamos chamar arroz no portão. Arroz. Olha lá, a última sílaba forte
A última sílaba é a forte e por isso é uma oxítona, ok? Panela. A penúltima sílaba é forte. Vamos de novo, ó. Panela. Ela é uma paroxítona. Pérola. É a antepenúltima sílaba que é forte. Se eu contar do final para o começo, é a terceira sílaba, ó. Pérola. As palavras que têm a antepenúltima sílaba forte são as proparoxítonas. Não é muito comum na nossa língua nós termos palavras proparoxítonas. Então, todas as vezes que essas palavras aparecem, elas vão ser acentuadas, como é o caso de pérola. Tudo bem? É muito importante a gente lembrar isso, porque nós vamos usar nas próximas atividades. Olha lá, atividade 3. Releia o conto e destaque, então pega o seu marca-texto, todas as palavras acentuadas do texto. Após, circule a sílaba mais forte de cada uma dessas palavras. Então, eu vou encontrar a palavrinha forte, a palavrinha acentuada no texto e vou circular a sílaba mais forte dela. Para saber a sílaba mais forte, chama a palavrinha no portão. Número 4. Pesquise ou peça a ajuda de um familiar e complete o quadro abaixo de acordo com a sílaba tônica, a sílaba forte. Então, vocês têm aí na atividade um quadro com 3 colunas e 5 linhas. Vocês vão colocar 5 palavras oxítonas, 5 palavras paroxítonas e 5 palavras proparoxítonas. Número 5. Assim como pérola, as palavras com a antepenúltima sílaba forte são acentuadas. Encontre-as no quadro abaixo e reescreva-as, acentuando adequadamente, ok? Então, ó, abajur, amor, árvore. Chamem essas palavrinhas no portão. Se a antepenúltima sílaba for a forte, vocês vão precisar escrever no espaço indicado, colocando o acento corretinho, ok, pessoal? Por hoje é só. Muitos doces e muitas pérolas para vocês. Até amanhã, próxima aula. Beijo!